Juriscast, o seu podcast jurídico. Vamos começar hoje o nosso Juriscast. Esse que é um podcast jurídico focado em auxiliar aí a comunidade jurídica a compreender melhor determinadas especialidades jurídicas. Hoje a gente vai falar aqui com o Dr. Alexandre Rossi, advogado ambientalista, especialista na área. Podemos entrar aqui em N denominações. Já foi procurador-geral municipal, gaúcho de Porto Alegre, isso é importante salientar. Diretor da Faculdade de Direito de Joinville, especialista em ética, filosofia política, especialista em direito processual, especialista em gestão educacional, especialista em planejamento e gerenciamento estratégico, especialista em gestão estratégica, conhecimento, informação e tecnologia, mestre em direito, consultor, professor, apresentador de programa, do programa Direito Hoje, parecerista, palestrante, conferencista e também presidente do Instituto Juntos, uma associação que combate aí a insegurança jurídica de empresários. Correto? Isso aí, Thiago. Muito bom estar aqui com vocês no Juriscast. Show de bola. Então tá, acima de tudo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Podcast, às vezes a gente ouve falar, às vezes lê na internet, ou às vezes nem ouviu, né? A gente sabe que o público jurídico é um público que é sedento por conhecimento, né? E a gente está trazendo aqui mais uma forma de acessar conhecimento qualificado, né? Com a falta de tempo que todo mundo vive hoje em dia, às vezes ouvir um podcast no carro, durante a academia, a gente está tentando facilitar ainda mais o acesso à informação e ter mais pessoas cada dia mais capazes e sedentas aí por obter conhecimento de qualidade. Show? Então, muito obrigado acima de tudo. Vamos começar. Esse aqui na mesa também é Giovanni Arseno, está aqui com a gente. Lá, André Lux. Eu sou o Thiago Facchini e a estrela do dia, Dr. Alexandre Rossi. Parabenizo a ProJuris por mais um projeto, eu tenho certeza, de sucesso. O nosso mundo jurídico realmente ele é muito rico e carente. Então, a ProJuris, mais uma vez, sem dúvida nenhuma, dá um exemplo de como nós podemos preencher de uma maneira muito saudável, com conhecimento, esses vazios, do conhecimento. Legal. A gente está falando aqui hoje, vai falar hoje sobre direito ambiental, um pouquinho sobre essa vasta matéria jurídica, né? A gente vai trazer alguns temas legais que a gente considera que o público jurídico talvez não conheça direito ou nem saiba a real aplicação, justo porque a gente, enquanto profissionais aí da área jurídica, tende a se especializar e é super saudável que isso aconteça, mas nesse nosso propósito de trazer mais e mais informações, a gente quer ajudar também um pouquinho do outro público que ainda não se decidiu por determinada especialidade ou que não conhece muitas especialidades a ponto de escolher, ou óbvio para quem está procurando se especializar ainda mais. Então, a gente vai fazer algumas perguntas, aqui vai ser tudo show de bola, e o mais legal para quem está nos ouvindo, vai poder depois entrar em contato com a gente, vai poder enviar suas perguntas, seus questionamentos, a gente vai ficar mega feliz de fazer essa ponte entre o especialista e o nosso público que costuma ser bastante curioso, bastante sedento aí por informação. Para começar, vamos fazer aí um nivelamento, né? O que faz exatamente um profissional do direito ambiental e como que ele atua, ou quais as formas como um profissional dessa área pode atuar? Bom, Thiago, o primeiro ponto que insta a ser bem anotado é o seguinte: o direito ambiental é um ramo do direito, né? Claro, a ciência do direito tem várias ramificações. O direito ambiental é uma dessas ramificações. Todavia, ela é recente, né? É uma ramificação da ciência do direito recente, é uma preocupação do mundo todo e ela tem pouco tempo de vida. Então, isso já é um fator relevante. Por quê? Porque pelo fato de ter pouco tempo, ela é uma ciência ainda que está em construção. Tem muita coisa que ainda carece de maiores esclarecimentos, de maior pesquisa e de maiores investigações.
é um ramo do direito que depende de muitos outros profissionais, né? Diferentemente, por exemplo, aí do direito penal, do direito civil, cujo número de atores extrajurídicos não são tão numerosos. Agora, o direito ambiental não. O direito ambiental carece de biólogos, de geólogos, engenheiros, né? Uma série de profissionais que fazem parte chama de um exército, né? de profissionais. Por quê? Porque o meio ambiente é uma coisa muito complexa. No Brasil, em específico, né? Sim, com certeza. O meio ambiente, nós usamos um termo chamado holístico, ou seja, ele é composto de muitas variáveis. Então, o profissional, advogado ambientalista, muito ao contrário do que as pessoas pensam, o advogado, em si, ele é um profissional do contencioso, né? Da briga, da discussão. No direito ambiental é um pouco diferente, né? É uma advocacia distante dos tribunais. São poucos casos que nos levam a uma advocacia militante contenciosa nos tribunais brasileiros. No caso dos crimes ambientais, ou no caso das infrações, no caso das multas, em que nós somos obrigados, às vezes, a contestar judicialmente. Mas a maior parte do tempo, nós trabalhamos preventivamente. Então, assim, os nossos clientes, para quem atua na advocacia como advogado privado, que não é de um departamento jurídico, não é da advocacia pública, nós atuamos muito com as empresas. E as empresas hoje têm uma grande preocupação, que é a legislação do meio ambiente, que é uma legislação muito dura, né? Tudo na legislação ambiental ela é muito rígida e dura. Então, nós trabalhamos muito no preventivo. Então, a consultoria, o parecer, o acompanhamento dos procedimentos é o principal campo da atuação do advogado ambientalista, né? Então, nós temos aí, por exemplo, empresas, no caso, que não querem ser autuadas. Então, essas que não querem, e hoje a maioria não quer ser autuada, porque todo mundo já tem ciência do tamanho dessa bronca que é, né? Sim. Elas contratam os advogados acompanham tudo que é pertinente às questões ambientais. A gente pode pensar assim, mas muitas empresas ainda não precisam porque não são poluentes. Na verdade, quando você começa a entender um pouco mais de direito ambiental, você vai perceber que todas as empresas poluem, umas mais e outras menos. Então, de qualquer forma, desde uma lavação de carro, uma concessionária de veículos ou uma indústria química, todas poluem, indistintamente. Então, todas precisam atender aos princípios da precaução, da prevenção, né, do poluidor-pagador, que são princípios que regem o direito ambiental. E o advogado ambientalista ele entra justamente nesse cenário, para ajudar as empresas a fazer um planejamento para evitar de serem autuadas, né? Que a fiscalização é muito presente. Nós estamos vivendo aí isso não é ruim, né? Diga-se muita gente fala, mas a fiscalização é necessária, né? A polícia, entre aspas, ambiental, ela verifica se as pessoas estão atuando conforme a lei determina. O problema começa aí, o que a lei determina, mas isso a gente vai... Eu queria fazer uma pergunta, antes de tudo, boa tarde, doutor Alexandre, boa tarde, Thiago, boa tarde, André. Primeiramente, parabéns, né, pelo currículo. Estou aqui na frente, que o currículo tem uma folha de A4 aqui na minha frente, está cheio de coisa aqui. A pergunta que eu tenho, que o doutor já mencionou, é a respeito da legislação. O doutor acabou de falar que ela é muito dura. Gostaria que o doutor falasse um pouquinho mais a respeito. Ela é dura em vários aspectos, né? O primeiro deles, por exemplo, ela é confusa. Então ela é dura principalmente por esse motivo, ela é confusa. Não é uma legislação clara, né? A nossa Constituição, de 1988, ela estabeleceu uma estrutura da nossa federação. E estabeleceu uma federação tripartite, ou seja, uma federação dividida em 3 partes. Os municípios, os estados e a União, tendo a União como sede lá no Distrito Federal. Então, essa divisão tripartite, o direito ambiental, a União legisla de modo amplo, mas também o Estado legisla e o município também legisla. Fora isso, nós temos vários órgãos ambientais que compõem o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o CISNAMA. Então o CISNAMA tem o CONAMA, o CONSEMA, a CONDEMA, são os conselhos municipais, estaduais e o Conselho Federal, e os órgãos, as fundações, os institutos, todos eles, de um modo ou outro, baixam ou instruções normativas, portarias, né, resoluções,
E o que acontece no final das contas? Né? Nós temos um emaranhado de leis e de regulamentos, um grande número de normas, que torna muito difícil você compreender de modo sistêmico, harmônico. Uma hora você vai encontrar uma normativa municipal que não se coaduna com uma outra normativa estadual. E aí você fica naquela. Bom, vou atender qual? Aí você fala, não, vou atender estadual por uma questão hierárquica, que é uma norma de hierarquia superior. Aí vem a fiscalização municipal e te autua porque você não está cumprindo a municipal. Aí você tem que criar, você tem que chamar. Aí nós começamos um contencioso administrativo. Sim. Não vai para o judicial ainda, mas o advogado é obrigado a fazer um esclarecimento, uma defesa, para mostrar para aquele órgão municipal que existe uma lei estadual que descreve uma situação distinta daquela, e os conflitos normativos são inúmeros. Então, assim, nós temos a dureza pelo número excessivo de normas e regulamentos, algumas necessárias, outras nem tanto, e o que nós podemos perceber é a dificuldade que o profissional passa a ter. Então, por exemplo, um advogado ambientalista, ele não pode ficar cingido apenas ao conhecimento técnico da sua ciência. Sim. Ele vai necessariamente ter que entender um pouco de química, ele vai ter que entender um pouco de biologia, ele vai ter que entender um pouco de várias outras ciências auxiliares, até para poder conversar numa reunião. Sim. Porque senão ele vai falar grego e o engenheiro vai falar chinês e o biólogo vai falar uma outra língua, vai falar um francês, e ninguém vai se entender. Ou seja, todos os profissionais, o engenheiro tem que entender um pouco da ciência do direito, o biólogo também. Nós precisamos sentar numa mesa transdisciplinar e nos entendermos. Então, assim, é difícil. Talvez seja por isso que nós não tenhamos tantos profissionais assim. A maioria acaba, quando começa a entrar dentro desse cenário de trabalho e ver o dia a dia como ele muitos acabam desistindo. Sem falar também na dificuldade que as nossas faculdades, os nossos cursos de direito, eles, de um modo geral, não atendem essas necessidades, deixam muito a desejar. Não existe uma preparação ao longo da faculdade para isso. Uhum. A ciência do direito, nos nossos cursos jurídicos, bacharelados em direito, ainda estão muito focados no contencioso e naquelas disciplinas clássicas, que é o direito civil, direito penal, direito empresarial, tributário, trabalhista. Fica muito em cima daquilo que já tem, e não em cima daquilo que é o novo. E o que acontece? O aluno ele sai da faculdade, passa no exame da ordem, com muita dificuldade de se lembrar disso, e depois ele vai para o mercado preparado. Ele sai da faculdade preparado, mas para um mundo que ele não conhece. Talvez devesse ser o contrário, O Brasil, com uma extensão territorial gigante que tem, com um bioma tão variado, e talvez a gente devesse justamente incentivar mais esse tipo de atuação e conhecimento específico que, com certeza, considerando esses dois fatores que eu citei, mais essa variação regional de conflito entre legislação municipal, estadual, lá, a gente tem aí uma oportunidade gigante para que especialistas nessa área tenham oportunidade de sucesso aí, ilimitada, digamos assim, Olha, Thiago, você já, com o seu olhar crítico, tu já apontou um nicho de negócio. A gente fala muito, porque o advogado, mas o advogado também, ele está aprendendo a olhar o mundo como um negócio. Então, o advogado geralmente tem uma visão muito tinha no passado uma visão muito limitada do universo de uma sociedade mais complexa. Mas o que você pontua aí é exatamente um nicho de negócio. Nós temos um espaço aí para cursos, N cursos que podem ser apresentados. Você pode criar um modelo de cursos, seja no modelo EAD ou presencial, só para a legislação ambiental do município. Você pode ser mais preciso, você fala, não, eu vou dar um curso, que nem agora nós vamos ter na semana que vem, o nosso Instituto Juntos de Escritório de Advocacia vai dar um curso aqui no Hotel Bourbon, focado para as concessionárias. Legal. E um dos aspectos desse curso é o meio ambiente e as concessionárias. Vou te dar um exemplo bem clássico disso. Por exemplo, as concessionárias, na sua maioria, as concessionárias de veículos, vendem também pneus. O que acontece? Você vende o pneu, a concessionária vende, você vai lá, bota os pneus novos e o pneu velho deixa fica lá. o antigo lá.
Então, o descarte desse pneu, ele é uma coisa muito problemática, porque o pneu ele é uma coisa para o meio ambiente terrível. Sim. Né? Então, hoje existe toda uma legislação, existe todo um procedimento. E algumas concessionárias, por exemplo, o pneu fica aqui e passa um cara uma vez por semana e leva o pneu. Mas quem é o cara? Não sei quem é o cara. Para onde ele leva o pneu? Não sei para onde ele leva. Ele só pega e leva, ele tira daqui. Estava depositado aqui, ocupando espaço, mas não pode ser assim. Entendi. Quem recolhe tem que ser uma empresa credenciada. Essa empresa credenciada tem que ter um projeto para descarte desse pneu. Se a fiscalização bater na concessionária e souber disso, né, a multa é enorme. Entendi. Então, assim, existe todo... Fora isso, a troca de óleo. Ou seja, a concessionária... Que a gente olha e fala, não, a concessionária vende carro. Não, tudo bem, ela vende carro, mas ela não vende só carro. Sim. Ela vende outras coisas. E essas outras coisas têm um problema de poluição terrível. E aí entra a legislação municipal, estadual, federal. Precisa de um advogado, além de outros consultores na área ambiental. Aí você fala assim, mas o custo é alto. O empresário é penalizado com isso porque esse custo é alto. Aí a gente fala assim, mas o lucro também. O lucro não é proporcional. O empresário sofre com isso. Nós temos uma ideia muito contrária com relação a isso. Ou seja, esse ônus, para o empresário, ele é pesado. E o lucro não é o pecado. Sim. A gente fala, mas o cara tem lucro. Sim, mas o lucro é do negócio, é um risco. Né? Impinge lá uma questão de ter um lucro, senão não vale a pena. Não vale a pena você ter um negócio e se arriscar se você não vai ganhar. Se não tiver possibilidade de ganhar algo. Agora, o lucro está tão esmagado por várias questões legislativas, notadamente, de fiscalização, que não deixam de ser necessárias, mas elas precisam ser ajustadas. É por isso que nós estamos passando, é um dos motivos que nós estamos andando pela cidade, e isso por qualquer cidade do Brasil, a gente viaja bastante, e você vê um número de estabelecimentos todos aí fechados para alugar, para vender, e muitas empresas encerrando suas atividades porque não está valendo a pena. Sim. Não está valendo a pena empreender. Não estou dizendo que a culpa seja do direito ambiental, não é. Eu só estou dizendo que essa questão é um dos fatores, né? Ela gera um ônus pesado para o empresário. Falando nisso, aproveitando que a gente falou até da extensão no Brasil e todas as peculiaridades regionais no que tange o quesito ambiental, o doutor acredita que a legislação, né, brasileira, ela é completa, ela é rica ou não é, e como que ela está em comparação com outros países, na tua visão, assim, considerando essa nossa presença ambiental do Brasil, né, como o pulmão do mundo, uma referência ambiental para o mundo, a nossa legislação, ela está de fato adequada para esse peso, essa relevância que o Brasil tem para o mundo no ponto de vista ambiental? Você falou uma questão muito interessante aí, Thiago. Realmente o Brasil é um espaço no planeta, né? Nós temos aí uma área territorial imensa, com muita diversidade, muitos ecossistemas, muitos biomas, e é evidente que o mundo olha com preocupação para o Brasil, né? Porque nós temos aí uma cultura predatória muito acentuada, né? Eu, por exemplo, eu sou gaúcho, né? E o gaúcho ele é muito predador, né? Onde ele vai, ele é um problema para o meio ambiente. O gaúcho é um problema para o meio ambiente. Por quê? Porque ele é um produtor, né? E como tal, ele agride muito o meio ambiente, e de várias maneiras, né? Se nós olharmos, por exemplo, o interior do Rio Grande do Sul, existem muitas áreas desertificadas. Desertificadas por quê? Porque foi utilizado um sistema predatório. E você vai olhar para o Mato Grosso, que é o novo Rio Grande do Sul. Sim. Mato Grosso do tem uma Sul e o Mato grande Grosso, quantidade de gaúchos, muitos gaúchos, cultivando gado, cultivando soja. E são duas culturas, tanto o gado quanto a soja são culturas que, se não forem bem orientadas, elas degradam muito o meio ambiente, né? Sim. Então, nós temos problemas no Brasil. A nossa legislação, ela avançou bastante. Nós temos... o nosso problema não é a questão da quantidade ou até mesmo da qualidade. A quantidade, no sentido... O problema da quantidade da nossa legislação são os níveis. Nós temos leis, normas regulamentares nos municípios, nos estados e na União. Então, a dificuldade não é tanto a quantidade, mas é os conflitos. O conflito entre elas. São esses conflitos que isso confunde a cabeça dos consultores e dos empresários. A gente fica muito em dúvida no que atender, como atender,
E em alguns casos, a legislação ela peca porque ela não é muito esclarecedora. E aí você tem uma interpretação que na hora da fiscalização o fiscal tem outra interpretação e te autua do mesmo jeito. Você fala, mas eu estou cumprindo a norma. Está cumprindo, mas não está cumprindo como eu deveria cumprir. Então, assim, a nossa legislação ela não é ruim, ela é melhor do que muitos. Fazendo uma análise de direito comparado, nós vamos observar que a legislação ambiental do Brasil ela é até bem avançada já. Porém, nós vamos falar sobre isso num outro momento, ela vai pecar na sua insegurança, na sua confusão, né? Ela não é clara nesse sentido. Existem muitos conceitos ainda abertos, e enquanto abertos podem dar e ensejar interpretações diferentes, e isso gera uma tremenda insegurança. E essa insegurança é que faz com que muitas vezes o empresário seja punido. Eu até queria fazer um desafio para o doutor, se o doutor consegue dizer, mais ou menos por cima, qual seria a hierarquia dessas leis? Assim? Olha, nós temos um plexo de normas imenso. Né? Então nós temos aí, a nossa hierarquia de leis no Brasil começa, né, com a nossa Constituição Federal. Aí quando nós descemos da Constituição para as leis federais, nós vamos ter leis complementares e leis ordinárias em grande quantidade. Então, por exemplo, eu vou te dar... Quando você fala do Código de Mineração, você está falando de direito ambiental, que é só para o segmento de mineração. Tá? Então, assim, isso é uma lei federal. Mas aí você tem, dentro das leis, você tem o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é uma lei federal, mas que também é pertinente, se reporta a muitas questões do meio ambiente. Então você vai ter, no mundo das leis federais ordinárias e complementares, um sem número de leis. Né? O próprio Código Florestal, que você tem no âmbito federal, você tem no Código Florestal estadual, e você tem várias normas municipais que regulam e que incorporam essa legislação. Aí você tem, eu vou chamar aqui de mixagem de leis, quando você faz uma interposição da lei federal sobre a lei estadual, sobre a lei municipal. Essa mixagem, ela arranha o vinil. Em vez de ser uma transposição saudável, esse vinil legal ele é arranhado por essa agulha, porque essa transposição de nível não é clara. E isso gera uma bagunça, uma dificuldade, que você fica muitas vezes horas debruçado em cima de uma normativa, né? E você não consegue chegar a uma conclusão. Aí você manda uma consulta para um órgão ambiental, seja ele do município, do estado ou da União. No nosso caso aqui, você manda para a Secretaria do Meio Ambiente, ou manda para o Fátima, que é do estado, ou você manda para um órgão, o IBAMA, enfim. Essa consulta ela demora meses e meses no mundo empresarial, que representa prejuízo. Nós não temos esse tempo, né? Porque nós não temos alguém bancando. O que banca o negócio é o próprio negócio. Sim. Então essa hierarquia, ela começa pela legislação, através da nossa Constituição, as leis ordinárias e complementares federais. Aí você desce um pouquinho, dentro das federais você vai ter um sem número de resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é do CONAMA. Aí você vai ter várias outras resoluções do IBAMA, que é um outro órgão federal. Aí você vem para o estadual, aí você tem a Constituição do Estado, aí você tem as leis ordinárias e complementares do Estado, os órgãos ambientais do Estado, como Santa Catarina é o Fátima, com as suas resoluções. Aí você vem para o município tem várias, a lei orgânica do município, as leis ordinárias e complementares do município, aí você tem os órgãos como a Secretaria do Meio Ambiente, e aí você tem uma profusão de regulamentos. Ou seja, na hora de você juntar, se você esquecer uma folhinha, um parágrafo de ler, na hora de você dar uma consultoria, e essa folhinha, aquela norma que você esqueceu de juntar naquele momento, pode fazer o castelo de cartas desabar. Toda a tua argumentação vai por água abaixo. Ah, mas você disse que podia, mas poxa vida, podia, mas tinha uma portaria que ninguém lembrou de buscar. Se algum dia algum cliente disser que acha caro o custo da consultoria ambiental jurídica, a gente só mostrar esse podcast para esse cliente, vai ficar fácil. Porque, por isso que nós não temos muitos colegas e profissionais nessa área, justamente por essa dificuldade. E assim, o que acontece de manhã? A primeira coisa que um advogado ambientalista tem que fazer de manhã é abrir os seus e-mails, porque nós temos que assinar vários
institutos, empresas, para nos atualizar. Então, todo dia de manhã você tem que tirar 1 hora, 1h30 para ler toda a novidade do dia. O que mudou no direito ambiental naquele dia. Então, no outro dia, repetir isso tudo de novo e atualizar o teu banco de dados. E mudar muitas vezes o teu raciocínio, a tua forma de pensar. Sim. Então, esse é um sacrifício e isso tem custo, né? Para você se atualizar e manter esse conhecimento em dia, isso tem um custo que impacta no teu escritório. E é por isso que acaba se transformando caro para o empresário, caro para o advogado. Agora, não deixa de ser necessário, né? Nós sabemos que o nosso meio ambiente é uma das... Tirando o tempo que nós temos, o meio ambiente talvez seja a segunda riqueza. Eu costumo sempre dizer que a maior riqueza de uma pessoa é o seu tempo. Por isso que a gente usa até aquele discurso que o tempo é dinheiro. Não é que o tempo é dinheiro, o tempo é o que mais gera de valor que você tem, é o seu tempo. Legal. A pergunta de uma vida é: o que você vai fazer com o seu tempo? O tempo que te resta. Veja que coincidência, a gente estava participando de um evento no início dessa semana em Florianópolis, e lá a gente conversou com um dos fundadores, com o fundador de um dos 10 maiores escritórios do Brasil, que é o Dr. Martinelli. E ele comentou exatamente a mesma coisa. Perguntaram para ele: qual é o segredo do teu sucesso, para ter tanto sucesso aí na tua carreira? Ele falou: eu invisto 2 horas no mínimo do meu dia para ler, para atualizar meu conhecimento, para complementar o que eu já sei e para estar sempre por dentro de tudo que é relevante para o meu dia a dia. E uma pessoa com 80 anos de idade, hoje a gente vê aí jovens, muita gente que não para ler o cardápio do restaurante, quem dirá tirar 2 horas do tempo, e um tempo valiosíssimo, no teu caso, no caso dele, um tempo mega valioso. Mas por quê? Porque de fato faz a diferença. Faz toda a diferença, e você tem a voz de um profissional de sucesso, um profissional respeitado e realizado, que corrobora com o que nós estamos conversando. Ou seja, se você não tiver esse tempo e se você não investir esse tempo, essa advocacia ela fica realmente inviável. Legal. Eu leio, tanto que eu li uma coisa, eu quero saber a opinião do doutor agora. Fazendo a pesquisa para essa entrevista, eu estava vendo a questão da lei sendo aplicada, a lei ambiental, E a impressão que eu tive do direito ambiental é que ele há um certo sentimento de impunidade em relação a ele. Isso parte eu fui conferir isso com dados, e tudo mais. E, se eu não me engano, foi ou Mato Grosso ou Pará, que são 2 estados, eu acho que deve ser bem agitado do ponto de vista ambiental, e um desses 2 estados, no ano de 2014, eu acho que foram só 90 pessoas foram consideradas criminosas ambientais, Então, eu sei que existe uma questão endêmica, de impunidade no Brasil, em todas as... Sem falar na morosidade isso, também, Isso, mas parece que no direito ambiental essa é uma característica mais acentuada, Eu queria que o doutor falasse um pouco sobre isso. Bom, aí nós temos que ver dois aspectos que são importantes. Primeiro, o direito ambiental, ele teve no seu germe de nascimento a concepção de que ele deveria ser, primeiramente, educativo, pedagógico. Ou seja, todo o aspecto de sanções e de punições deveria recair de um modo que ele fosse educativo, quase que no começo do direito sobre o trânsito. O trânsito, as multas, elas deveriam ser educativas, pedagógicas, para que nós aprendêssemos a conduzir um veículo na cidade, nas rodovias, enfim. O direito ambiental também, ele teve esse mesmo condão no início, de ser educativo. Agora ele caminha para o aspecto de ser um direito sancionatório, ou seja, punitivo também, além de pedagógico, punitivo. Mas eu vou te dar uma situação que você vai perceber onde reside essa dificuldade. Nós temos um grave problema no nosso país, e isso não é só do direito ambiental. O que eu vou te reportar aqui é no caso do direito penal, mas como nós temos também os crimes ambientais, esse raciocínio é válido também. Uma vez que você ocorre um ilícito penal, uma transgressão do Código Penal, o que deve acontecer? Quais são os procedimentos que devem ser realizados? Bom,
quando você não tem a certeza da autoria daquela conduta criminosa, você tem que investigar. Né? E a nossa polícia investigativa no Brasil, que é a Polícia Civil, e os seus institutos de criminalística, é sucateadíssima. Isso vale para a Polícia Civil e vale também, um pouco menos, claro, mas para a Polícia Federal e, no caso, em alguns estados da Polícia Ambiental. Você investigar e ter ferramentas e pessoal técnico capacitado para isso, né? Os nossos peritos criminais, eles são muito mal formados diante da complexidade dos atos criminosos. A dificuldade que nós temos para prender alguém do colarinho branco, por exemplo, da Lava Jato, é a dificuldade que nós temos para investigar esse tipo de crime. Nós temos dificuldade para investigar desde um furto de uma bicicleta a um homicídio em série. O nosso aparato estatal para fazer a investigação criminal é muito ruim. Quiçá, então, imagine você nos crimes ambientais, que são muito mais complexos. Sim. Muito mais complexos. E que dependem de colaboração com outros tipos de especialidades, exatamente, né? Para comprovar aquele argumento. Nós temos uma dificuldade muito grande de identificar o desenlace, o início daquela conduta. Por isso que é mais fácil. A gente já viu no jornal um senhor lá, que nem criou, foi um caso que ficou muito notório na nossa história do direito ambiental, aquele senhor em Brasília que foi até uma área de APP e arrancou lascas de um caule de uma árvore para fazer um chá para a mulher que estava doente. Ele foi preso em flagrante. Preso. Porque arrancou de uma árvore, numa APP, lascas para fazer um chá, uma infusão para sua esposa doente. Por quê? Porque é um crime fácil de você ter o flagrante autoria. O cara foi lá, tirou, tá com as lascas da Polícia Ambiental, que estava distrital, que estava nas redondezas. Um caso desse, a gente fala, mas coitado, ele foi pegar uma lasca de árvore para fazer um chá para a esposa doente. Uma pessoa, muitas vezes ignorante, que não tem noção da legislação, ele sabe que isso é um crime ambiental, porque a área era de preservação permanente. Agora, os crimes que são mais complexos, por exemplo, quando você tem uma indústria poluindo uma nascente, um rio, aí torna-se mais difícil. Embora você olhe e fale, a pessoa leiga e fala, não, mas aqui está o cano, aqui está o rio, esse cano vem, despeja esses dejetos, mas a complexidade para você organizar essas ideias de tal maneira que você consiga imputar essa responsabilidade à empresa e também aos seus diretores e gerentes, administradores, esse caminho ele é mais longo e exige da polícia, seja ela civil ou federal, não interessa, exige expertise e auxílio de outros profissionais para você ter esse quadro bem desenhado, sob pena do quê? De uma denúncia do Ministério Público chegar no Judiciário e por falta de provas efetivas da verdade real, esse processo muitas vezes não chega nem a ser recebido pelo Judiciário. E aí você fica com essa ideia da impunidade. Mas o problema é um pouquinho mais embaixo. Né? Nós temos uma dificuldade imensa para investigar isso. Sim. A gente acaba não tendo condições de executar o trabalho investigativo. Exatamente. A gente olha muito aqueles filmes de CSI, né? Sim. Puxa vida, aquela tecnologia maravilhosa. Quando é que no Brasil vão conseguir procurar uma digital em todo e qualquer tipo de delito? Eu lembro de um caso notório da qual eu assisti, né? Um prefeito amigo meu, lá no estado de Goiás, foi assassinado. E eu estava na cidade vizinha, e por curiosidade, no dia que ele foi assassinado, eu estava na cidade dele, cidade de Três Ranchos. E quando eu soube, eu peguei o carro e me dirigi lá, né, na casa. Meu Deus, ele foi assassinado na garagem da casa dele, entrando no carro de manhã. Tinha até criança com um cachorrinho dentro da garagem, contaminando a cena do crime, ou seja, a polícia lá e a área nem tinha sido isolada ainda, ou seja, que provas você vai conseguir recolher de um ambiente que já foi contaminado por mais de uma dezena de pessoas. Sim. Ou seja, nós não temos agilidade nem para isso, nem para chegar, passar aquela fita amarela e preta, cercar o local para não deixar as pessoas se aproximarem. Tinha até criança dentro do quintal, na garagem, olhando o ex-prefeito ali assassinado no chão.
Ou seja, como que o investigador vai proceder? Qualquer bituca de cigarro, qualquer mão no vidro, pode ser de qualquer pessoa que estava ali. Sim. Então, assim, nós não temos uma cultura investigativa. É isso que eu ia comentar. Às vezes a minha agilidade, mas o próprio raciocínio investigativo não faz parte da nossa. Nós não temos institutos de perícia, de criminalística, que realmente tenham recursos financeiros para isso. O nosso dinheiro é desviado, vai para coisas que não, de menor importância, e aquilo que precisa acaba ficando de lado. Eu quero fazer uma outra pergunta, desculpa monopolizar as perguntas. Fica à vontade. Mas ela é uma espécie de apenso, né, da pergunta anterior. Ainda falando sobre impunidade, né? Eu quero pensar um caso específico que aconteceu ano passado. Ano passado, né? O caso da Samarco, né? E de Mariana, Minas Gerais, onde vazou a lama toda, né? E acho que foi estourou uma represa, né? Talvez possa ser considerado o maior crime ambiental do século. Desastre, né? Desastre ambiental do Brasil. E eu queria ver se nesse caso cabe o que o doutor vinha falando até agora, de ser não ter essa cultura investigativa, de ter muita complexidade no momento de formular o raciocínio processual. Eu queria que o doutor falasse um pouco sobre o caso de Mariana. Vou citar para você aqui um caso específico, um caso clássico, recente, há mais ou menos 2 anos aproximadamente, na Colômbia Britânica, no Canadá. Ocorreu lá um vazamento de 25 milhões de metros cúbicos de lama também. Né? Não é só o Brasil que enfrenta esses desastres ambientais. Mas qual foi a diferença desse caso no Canadá da Colômbia Britânica com o nosso caso? Em 5 meses do fato ocorrido, os canadenses já tinham todos os relatórios, a investigação foi concluída, os responsáveis foram apurados, a multa já tinha sido aplicada, já estava dando início ao processo de recuperação, os responsáveis já haviam sofrido as sanções e já estavam pagando pela sua irresponsabilidade. 5 meses. 5 meses. Nosso caso aqui já vai, aproximadamente, nós já temos 1 ano, e o que mais se tem com relação ao caso de Mariana, da Samarco, que a Samarco é uma empresa do grupo da Vale, em sociedade com uma empresa anglo-australiana. Não é só uma empresa brasileira, são 2 empresas coligadas nesse projeto da Samarco, que está totalmente sob a égide do Código de Mineração, né, que a que rege essa operação da Samarco. E nós temos aí um caso clássico de total incerteza e insegurança. Então, muito pouco foi feito. Nós já temos a Polícia Federal, a própria Polícia Federal que investiga as causas, ela mesma aponta inúmeras dificuldades para investigar. Ela não tem pessoal técnico, ela não tem equipamento técnico, ela não consegue concluir o seu processo de investigação. Aí você já começa, por que ocorreu isso? Né? A gente sabe que, por exemplo, tem um aspecto econômico. Nós sabemos que as commodities, elas vêm tendo um problema elas vêm despencando no cenário internacional. Elas estão valendo pouco. E quando isso acontece, o que acontece em contrapartida? As empresas que vivem das commodities, como o caso da Vale, ela começa a investir menos, porque diminui a fonte de receita. Mas alguém vai falar assim, mas a Vale, nessa operação, teve um lucro de 1 bilhão ano passado. Né? 1 bilhão. Mas nós temos o aspecto econômico. Então, o que acontece? Quando você cai na receita, você também diminui a vigilância. Começa a apertar o cinto e algumas pontas são aparadas mais rapidamente do que outras. Exatamente. Diminui aqui, diminui ali, enxuga aqui, para manter uma margem de lucro para investir em outras atividades. Enfim, isso é uma outra história. Mas a gente começa a entender um pouco essa infelicidade, essa tragédia, que sem dúvida é uma das maiores da história do meio ambiente no mundo todo, né? Nós temos outras, como os vazamentos das usinas nucleares, o caso mais clássico é de Chernobyl, mas sem dúvida nenhuma a extensão dessa tragédia é assustadora. Então você tem um problema. Nós temos algumas ações civis públicas,
Nós temos já, a Samarco está ainda com as atividades naquele local suspensa. Existem alguns programas que estão em andamento, outros que não estão. Existe uma multa aventada de 20 bilhões para ser pago, mas o Ministério Público Federal já entrou com uma outra ação civil pública dizendo que esses 20 bilhões não dá nem para começar. Eles apontam um número na ordem de 155 bilhões para poder começar a recuperar toda aquela área atingida e o meio ambiente e as pessoas também. Porque é importante a gente frisar que assim, existe toda uma questão social. Claro que a gente tem todo um ressentimento com o fato ocorrido. Mas, por exemplo, o município de Mariana deixa de arrecadar 6 milhões por mês com as terceirizadas da Samarco. Esses 6 milhões por mês, que as terceirizadas todas da Samarco fecharam. Sim. Fecharam porque ela parou de operar, as terceirizadas fecharam, nós temos pessoas desempregadas e o município não tem dinheiro para investir e manter os serviços básicos de saúde e de educação. Então essa tragédia ela não é só do meio ambiente, mas ela também... Tragédia econômica e social, né? Politicamente, toda a imagem do Brasil lá fora, ou seja, o desgaste que gera é muito grande. A legislação, ela existe, né? Agora o problema é essa aplicação. Então você tem a morosidade, a dificuldade de investigação, que dá esse, vou usar um termo, um charme de impunidade. Né? E a gente olha para isso com desdém, né? Fala, não, mas o Brasil não adianta. Olha a tragédia e ninguém está preso. Nós não temos efetividade. Os canadenses, em 5 meses, passaram a régua e já estão vivendo uma outra fase. Ou seja, uma fase de recuperação, de investimento. Ou seja, o fato aconteceu? Aconteceu. Apura-se, responsabiliza-se, aplica-se as sanções, multas e vamos trabalhar para recuperar. Sim. Hoje, o processo de recuperação está muito lento. Muito pouco foi feito ainda pela própria Vale para recuperar o meio ambiente afetado. Né? Há uma incerteza jurídica do que vai acontecer. A multa, o acordo que foi feito um termo de compromisso, um termo de ajuste de conduta, coisas assim que o Ministério Público não aceitou. E não está aceitando. Então existe um deslocamento, o Judiciário aceita, o Ministério Público não aceita, entra com uma nova ação, uma nova medida, e isso faz o quê? O tempo passar. Sim. Existem os departamentos jurídicos dessas empresas, sabem como usar a legislação a seu favor e vão empurrando isso cada vez mais para frente, o tempo passa, né? O sentimento da população vai caindo no esquecimento. Somente as pessoas afetadas diretamente é que carregam esse espinho no seu corpo, e o restante do Brasil agora foca em outras questões. Nós somos preocupados agora com uma outra tragédia que foi lamentável, do avião dos nossos jogadores aqui do Oeste Catarinense. Nós estamos preocupados com a medida das 10 medidas contra a corrupção, da possibilidade da anistia do Caixa 2, ou seja, nós já estamos em outras vibes. Outros temas, né? E esse caso da Samarco, muito pouco se fala. Eu acho muito bom, é muito bacana você ter lembrado desse aspecto, porque ele é necessário, nós temos que lembrar disso e cobrar das autoridades. Né? Da mesma forma que nós cobramos, estamos saindo às ruas para cobrar ética, para cobrar respeito às leis, nós temos também que fazer com que o Estado crie os mecanismos necessários para colocar os responsáveis nos seus devidos lugares e as multas serem aplicadas. E nós tem que virar essa página. E essa página não vai ser virada simplesmente porque o tempo está escoando. Né? Nós temos que virar essa página com atitude, com uma forma mais efetiva de atuar nessa questão ambiental, que foi uma tragédia sem precedentes. Tem uma luz no fundo desse túnel aí? Olha, eu era um cara até mais pessimista. Quem me conhece bastante, assim, eu tenho amigos que me conhecem há muitos anos, sabe que eu sempre fui um pessimista por natureza. Eu sempre tive... Uns me chamam até de... Pessimista realista? Eu sou um pessimista romântico, né? Como alguns me taxam. Né? Mas eu tenho até mudado essa minha postura de pessimista, porque tenho visto algumas coisas que eu não via durante toda a minha vida, seja acadêmica ou profissional.
pessoal, eu tenho visto que no nosso país, notadamente, né, claro que nesse caso é sobre ele que nós estamos falando, que existe hoje algo que não existia no passado. Hoje você vai num restaurante, você vai no cinema, você vai na praça, você vai no parque, você ouve as pessoas falando e incomodadas com uma série de coisas que outrora nós ouvimos, deixa assim, é assim mesmo, o Brasil não tem jeito. Você olha as redes sociais, você conversa com as pessoas e você percebe que existe um conformismo, uma intolerância, tipo assim, não dá mais, já deu, né? Quem sabe nós vamos seguir os exemplos aí dos ucranianos, né? Eu estava vendo um vídeo bem interessante esses dias aí, que a população, quando encontra um político na rua ou no aeroporto, eles se agarram no político e levam ele até a primeira lixeira e despejam ele dentro da lixeira, e gravam e postam isso, né? Então, quem sabe, não digo dessa forma física, né? Mas vamos colocá-los nos devidos lugares, né? No lixo da nossa memória, do nosso esquecimento, e renovar o nosso parlamento, renovar o executivo, colocar brasileiros que estejam dispostos a lutar por esse país, fazer a diferença, jovens fantásticos como vocês que têm uma preocupação, que eu os conheço e vejo a forma como vocês atuam no mercado, a forma como vocês empreendem. Vocês são exemplos. É esse tipo de brasileiro que vai fazer com que esse país acabe tendo mudanças. E nesse ponto eu estou otimista, sim. Eu acho que essa turma que está vindo aí, embora as pessoas falem, mas os jovens não querem nada. Não. Os jovens querem sim. E a gente está vendo muita coisa sair deles e eles querem um país diferente. E eu estou otimista com essa turma que está vindo. Legal. Que bom, né? Gente que está envolvido nesse dia a dia jurídico, às vezes a gente acaba ficando preso nessa nossa realidade e acaba não vendo o que acontece por fora, né, também, mas que bom que estamos otimistas. Eu compartilho dessa visão de que há sim coisas boas para acontecer e, óbvio, a nossa área vai junto, vai adiante e vai ter muita influência sobre isso, né? Bom, a gente já falou bastante coisa aí, só para passar uma régua no assunto aí, mercado, então, digamos assim, para quem está nessa área ou pretende entrar nessa área, além, obviamente, de consultar um especialista como o doutor, e já está preparado para essas dificuldades básicas aí da morosidade, de uma legislação complexa e completa e um pouco confusa, né? Tem algum outro ponto que a gente precisa acender alguma luzinha vermelha ou esses dois já resumem bem os principais desafios da área? Olha, a advocacia hoje ela é uma atividade de extrema... Ao mesmo tempo que ela é muito promissora, porque nós temos um campo imenso, né? Porque problemas eles existem de toda ordem e tamanho, né? Isso aí não tenha dúvida nenhuma. Agora, o que é importante, além dessas que nós já pensamos, é que o advogado ele tem que ter agora na sua cabeça, seja ele, e não importa a área que ele vai atuar, seja ele no direito ambiental ou qualquer outra área já tradicional que já esteja consolidada, não tem importância nenhuma. Mas o que precisa efetivamente é o advogado. Ele tem que ter seguinte, ele saiu da faculdade ou durante a faculdade, ele tem que pensar agora também como um gestor, como um administrador. Ele precisa entender que a vida de um advogado hoje não é só o contencioso no fórum. Ele vai ter todo um aspecto preventivo para trabalhar, ele vai ter que transitar em outros ambientes que não sejam os tribunais, órgãos públicos, entidades privadas, e ele tem que ter um conhecimento de gestão. Ele precisa enveredar pela área da administração, pelas tecnologias, pela gestão do conhecimento, e pensar na forma como ele vai sistematizar o seu negócio, né? Ele precisa ter essa visão. Porque se ele pensar como se pensava antigamente, de abrir uma portinha, botar uma mesinha, uma cadeira, uma secretária
e esperar, ele não vai ter sucesso. Ele não vai conseguir. Ele tem que pensar como um administrador, ele tem que ter um pouco de espírito empreendedor, ele vai ter que investir, não é só tempo, mas investir dinheiro, investir em conhecimento, e entender que a advocacia agora também é um negócio como qualquer outro. E como um negócio precisa ser gerido. E para gerir, ele precisa ter as informações organizadas, sistematizadas, ele precisa ter gráficos, ele precisa olhar planilhas, ele precisa interpretar isso para poder fazer com que o negócio dele prospere. Caso contrário, ele vai ter que acabar sendo, então, contratado ou por um departamento jurídico que já tem essa estrutura, ou por um escritório de advocacia que já tem uma estrutura como essa. Agora, se ele quer ser dono do seu próprio mundo, ser um profissional liberal, né, com seu próprio escritório, ele tem que ter também essa visão da administração do seu próprio universo. E hoje nós temos aí um sem número de livros e vídeos que ajudam o advogado a entender um pouco o seu escritório como um negócio, né? Ele tem que entender que o escritório, embora a legislação não diga, mas de fato o escritório é uma empresa. É uma empresa. Show de bola. Bom, antes da gente acabar, a gente precisa falar um pouquinho do Dr. Alexandre Rossi, né? Fazer o jabazinho, onde já se viu, vir aqui falar tanta coisa boa, ter estudado tanto. Para quem ficou interessado em conhecer um pouco mais sobre o doutor, sobre a tua área de expertise, sobre o direito ambiental como um todo, para quem quiser aí fazer alguma consultoria com o doutor, nós temos aqui no ProJuris umas centenas de grandes empresas aí que trabalham com isso. Como que a gente lhe encontra, né? Você é sócio fundador aí da HSR, né? Harger, Sandes e Rossi Advogados. Como é que a gente te encontra? Como é que a gente faz para conversar com o doutor? Óbvio, as pessoas vão estar aqui ouvindo o podcast, todos os nossos dados de contato vão estar aqui abaixo, mas como é que a gente faz para conversar um pouquinho mais com o doutor Rossi? Esse mundo que a gente vive, Thiago, é um mundo bem engraçado, né? Hoje não tem como você se esconder mais, né? É muito legal isso, porque eu tenho reencontrado pessoas pelas redes sociais que eu nunca mais, né? Eu falei, meu Deus, lá nos alfarrábios da minha memória, eu falei, meu Deus, o fulano jogava bola comigo no campinho atrás da padaria, lá no bairro Tristeza de Porto Alegre, de repente quando eu vejo o cara tá lá com 5 filhos, no Skype me chamando, né, que me encontrou. Então é muito, a tecnologia nos proporciona uma aproximação e hoje não tem como nós nos escondermos, né? Então quem precisar falar comigo, nós temos a página do escritório, né, no Facebook, Harger, Sandes e Rossi, é só entrar lá. Tem a minha página também no Facebook, Alexandre Luiz com Z Bernardi Rossi. Temos o nosso e-mail do escritório, que é o Rossi, rossi@hsr.adv.br, e também temos aí os outros mecanismos, né? Além de e-mail, temos o telefone do escritório, que é o 47 3026 3737, e nós estamos à disposição para qualquer dúvida, para qualquer bate-papo que for necessário. Nós estamos atuando bastante, temos muitos cases para discutir, para debater, estamos fazendo cursos, palestras pela nossa região e também em outras localidades do Brasil para disseminar a importância do meio ambiente, e isso é o futuro das novas gerações. Nós temos que deixar um legado, e esse legado, como o tempo, eu não posso dar o meu tempo do modo literal para os outros, eu dou o meu tempo estudando e trabalhando, mas nós podemos fazer com que esse conhecimento seja dividido para que ele se multiplique. Legal. Muito obrigado, Giovanni, André, Dr. Rossi. Doutor, aprendi bastante nesse papo aqui. É isso aí. Com certeza nos vemos em breve. Para quem está ouvindo, muito obrigado pela presença e até o próximo Juriscast, o seu podcast jurídico. Até mais. Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.